Olá, hoje é dia 7 de novembro de 2024 e hoje sabemos com certeza que Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos, a primeira vez que isso acontece desde o século XIX, em que um presidente que cumpriu um mandato, saiu e voltou a ser eleito. E a grande pergunta é: será que essa vitória de Trump nos aproxima do Armagedon, certo? Será que nos aproxima do final dos tempos, do Apocalipse? É com essa pergunta genérica que eu vou lidar hoje, como prometi num vídeo recente aí sobre um tema que eu convido vocês a acompanharem, que é o tema do antissemitismo e da questão da discussão sobre discriminação, preconceito, antissemitismo, racismo, e o que tem sido feito com esses temas hoje, fazendo um contraste com a questão do genocídio contra os palestinos. Como eu disse, então, naquele vídeo, eu vou gravar vídeos mais frequentes agora, com as novidades, tentando cobrir as novidades e fazer uma análise, né, do que vem acontecendo, sobretudo no Oriente Médio. Se você quiser acompanhar esse movimento, não se esqueça de subscrever, né, de assinar, de ativar a notificação, virar membro se quiser, dar uma olhada na newsletter Selective Blindness, ou seguir a Seletiva, né, no Substack, seguir o canal, no WhatsApp e assim por diante. Então, por que a pergunta, né? Será que o Trump nos aproxima do Armagedon? Primeiro, assim, como vocês sabem, né? O Armagedon é uma batalha do final dos tempos, prevista no Apocalipse, né? Num dos livros do Apocalipse. E, na verdade, seria uma batalha do bem contra o mal, no final dos tempos, que se daria numa cidade chamada Megiddo, que fica hoje, né, no território oficialmente israelense, né, internacionalmente reconhecido como sendo Israel. E então foi um palco de várias batalhas e, por conta dessa referência bíblica, quando alguém quer imaginar o final dos tempos, ou um evento apocalíptico, ou um evento traumático, muitas vezes se usa a palavra. Primeira razão para eu fazer a pergunta desse modo é muita gente está tratando a vitória do Trump como se fosse a vitória do mal. Hoje, num único jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, assim, várias vezes apareceu em vários colunistas, apareceu esta frase, né? A vitória do mal, a luta do bem contra o mal, a tragédia, a catástrofe, né? Então, algo me fez pensar que valia a pena discutir por que dessa reação, ainda mais aqui no Brasil. A outra, é claro, porque eu, evidentemente, vou querer pensar, sobretudo, as consequências da eleição do Trump, as possíveis consequências dessa eleição para a guerra na Palestina e no Líbano e para o Oriente Médio, digamos, de modo geral. Então, trazer uma referência bíblica é sempre apropriado quando se fala de Oriente Médio. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre a vitória do Trump é que, sinceramente, ela não me surpreende,
Então, uma parte do drama com que as pessoas estão reagindo, né, a essa vitória parece ter ou a ver com uma surpresa ou com uma reversão de expectativas, quer dizer, alguém tinha a esperança de que o resultado fosse diferente, mas ele não foi, né? E assim, claro, quando eu digo as pessoas, né, que estão surpresas ou que estão decepcionadas ou que estão muito preocupadas, né? Eu me refiro, na verdade, a um grupo de pessoas, não é todo mundo, né, que pensa assim, mas eu estou falando, por exemplo, dessa nossa imprensa mais, digamos, firmada, né, mais mainstream, mais corrente, né, para dizer uma palavra do português correto, e também do que a gente talvez chamasse, sei lá, a intelectualidade brasileira, a inteligência, né, brasileira. Certamente na academia esse sentimento está também muito presente. E, claro, assim, uma boa porção, sei lá, do que a gente diria uma classe média mais instruída, etc. Né? Tudo bem que eu faço parte, né, dessa categoria em várias das coisas que eu disse aqui, né, faço parte da academia, faço parte, talvez, sei lá, do que alguém poderia, né, chamar uma intelectualidade brasileira, ainda que, assim, eu não tomo para mim esse nome, mas reconheço que as pessoas podem me colocar nessa categoria aí de classe média instruída e tal. Então, em algumas coisas eu faço parte dessas categorias, mas diferentemente de muitos dos meus colegas e amigos, pares, eu sinceramente não me surpreendi. Acho que esse resultado era esperado. Quando, primeiro, nós sabíamos que ele tinha uma vantagem, o Trump tinha uma vantagem nas pesquisas, na fase final, enquanto ele ainda competia com o Biden, antes do Biden desistir, ele parecia ter uma vantagem nas pesquisas, né? E muita gente já apostava que ele viria com força, mas houve uma mudança, talvez, de expectativas quando o Biden desistiu e entrou a Kamala, e aí as pessoas passaram a acreditar numa tese de que a Kamala Harris tinha meio que refrescado a corrida, né? Tinha trazido um novo ar, um novo tempero, novas esperanças, né? Mais jovem, mais ativa, mais e que então teria havido uma reversão ali. As próprias pesquisas, né, pareciam dar mais chances a ela. Chegamos à véspera da eleição com projeções, né, que davam um empate técnico muito próximo. Qualquer um dos dois, nos diziam, qualquer um dos dois podia ganhar. Mas eu, pessoalmente, nunca acreditei nessa reviravolta, né? Porque eu achava que havia algo de artificial nela. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes do Biden desistir, todo mundo parecia estar de acordo, quem gostava dos democratas ou quem gostava dos republicanos, quem era um terceiro interessado, todo mundo parecia estar de acordo com a leitura que dizia que a Kamala Harris era uma vice-presidente muito ruim, né? Medíocre no sentido próprio da palavra, né? Mediana, sem qualquer brilho, sem qualquer realização verificável, né?
e as suas aparições públicas indicavam também um certo vazio, ou pelo menos um raso, né, intelectual, político, um preparo menos impressionante, digamos, né? Um carisma também menos impressionante. Então, eu achava que essa pretensa reviravolta era artificial e realmente não acreditei muito nessa virada. Eu achei que havia uma campanha, inclusive da imprensa, né, dos círculos, digamos, liberais ou progressistas, no sentido americano, né, da palavra, os artistas de Hollywood. Havia uma tendência a dizer vamos fazer passar uma narrativa mais positiva, mais otimista, de que há chances, de que está tudo, sabe, virando. Eu não acreditava nisso. Eu acho que o resultado das eleições mostrou que a vantagem do Trump era grande mesmo contra a Kamala, e que esse movimento de virada não tinha acontecido, ou pelo menos, se ele aconteceu em algum momento, ele não perdurou. Ela não conseguiu levar esta pretensa força até os últimos dias da campanha. De todo modo, não há surpresa, eu acho. Agora vamos ver que leitura se deve fazer desse evento, que não me surpreende, né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar é um pouco essa reação no Brasil. E eu digo, claro, de conversar com pessoas do meio acadêmico, colegas, pares, amigos, como eu falei, familiares, né? E que são, para mim, representantes, né, de uma visão que, por exemplo, a Folha de São Paulo trouxe estampada nas suas páginas de hoje. Tem várias coisas que me chamam a atenção, né, quer dizer, nesse conjunto, tá? Eu estou pegando um único jornal, porque não assino tantos, e estou pegando como ele se combina com conversas, né, com impressões, testemunhos, né? Primeiro, me chama muito a atenção o número de páginas do jornal de hoje que se refere à eleição americana. O número de artigos, de colunas, né, de colunistas fixos, além dos convidados, as matérias, né, os correspondentes. Então, assim, não sei se eu estaria exagerando se eu dissesse que, na essência, sei lá, 70% do jornal hoje era sobre Trump. De todo modo, não fiz a matemática, mas é algo impressionante a proporção de artigos e de matérias e de números e etc. E aí a gente aprende uma coisa, eu tenho certeza, tá? Também é uma certeza intuída, né? Não é uma certeza matemática, de que se a gente estivesse lidando com a eleição presidencial brasileira, provavelmente o jornal traria menos páginas sobre a corrida presidencial brasileira ou sobre o resultado da eleição brasileira do que ele trouxe hoje sobre a americana. Tem duas explicações para isso. Primeiro, a gente realmente tem uma tendência a acreditar que tudo o que acontece nos Estados Unidos é maior, mais importante, mais relevante, até mesmo do que aquilo que acontece aqui em casa, né? Em todos os planos, tá? Em todos os planos. Então,
sei lá, se houver um crime cometido nos Estados Unidos, alguém entrou numa escola ou num shopping e atirou, sabe? Essa notícia terá mais relevo aqui no Brasil do que se o mesmo fato acontecer numa escola brasileira ou num shopping brasileiro ou numa periferia brasileira, especialmente se for na periferia, né? Então, é uma tendência generalizada a dar mais peso ao que acontece nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, digo para vocês, isso me incomoda muito, né? Porque é quase como se nos forçassem a viver como se a gente fosse cidadão, sei lá, do Arkansas, né? Acho que tem algo de um complexo de inferioridade nessa tendência e tal. Mas estou falando da minha intuição e do meu incômodo pessoal, ninguém precisa concordar comigo. Tem uma outra razão, é que, por exemplo, os americanos são fãs, né, de números, proporções, contas complexas, gráficos, mapas, e eles produzem tudo isso, sabe? Eles produzem tudo isso para as eleições deles, então, nem se fala. E aí, todo esse material fica à disposição, inclusive material gráfico, dos nossos jornais, dos nossos telejornais, e eles adoram reproduzir esses dados, né, essa quantidade de dados, essas análises, que, na verdade, é uma reprodução. Eu não vejo análise crítica, por exemplo, feita por brasileiros daquilo que os dados mostram, certo? Mas eles têm um material à disposição, o material fica bonito, vende jornal, vende telejornal, a gente sente que está copiando, né, o que há de mais, sei lá, mais plástico, né, mais atraente na força econômica que tem os meios de imprensa americanos. Então, a gente tem muito porque tem muita coisa disponível sem precisar, sabe, produzir, né? Agora, então esse é meu primeiro comentário, meu primeiro incômodo com essa quantidade de cobertura e tal. E aí tem uma coisa que, por exemplo, um dos artigos de um colunista que eu gosto muito, que é o Sérgio Rodrigues, que escreve sobre língua, né? E ele mesmo lembra a palavra maniqueísmo. Ele sempre teve uma desconfiança em relação ao maniqueísmo, mas quando ele acordou e soube da vitória do Trump, ele meio que recuperou o maniqueísmo, porque ele teve a sensação de acordar com a notícia de que o mal tinha vencido. E ele explica, né, a origem da palavra maniqueísmo, que é essa tendência a ver as coisas como muito radicalmente opostas, meio tudo ou nada, branco ou preto, bem ou mal, certo? Ele fala da origem religiosa da palavra, na Pérsia, né, no século III. Mas ele diz, olha, eu sempre desconfiei, como alguém que lida com a linguagem, desconfiei da tendência maniqueísta, essa coisa muito polarizada, mas hoje, assim, me sinto quase maniqueísta, né? Se eu li bem o artigo dele. Apesar dele ter dito isso, todo o resto do material, quer dizer, ele não manda no resto do material, ele escreveu o artigo dele, e isso é compreensível, mas todo o resto do material é totalmente maniqueísta, quer dizer, todo mundo resolveu escrever com o mesmo tom, com a mesma orientação, que é o Trump é o representante do mal, é a tragédia, é a catástrofe, é o regresso, é o atraso, sabe, tudo que vocês quiserem, e não dizem isto assim, mas parecem nos dizer
que uma vitória da Kamala Harris teria sido a vitória do bem, a vitória da democracia, a vitória de algumas pautas, algumas agendas, né? Como, por exemplo, a questão de gênero, aborto, né? Imigração, certo? Então, assim, primeiro você incorpora todas essas causas, eu não tenho nenhum problema com as pessoas incorporarem essas causas, certo? Como se elas fossem a pauta do bem, e aí também nisso cada um pode fazer seu julgamento, até mesmo o jornal pode fazer esse julgamento assim, né? Mas é impressionante essa força, né, com que se dá a condenação desse mal percebido, né, no Trump, e, ao mesmo tempo, se deixa a impressão de que, do outro lado, estaria, digamos, todo o bem, né? Que as pessoas possam fazer essa opção, eu não acho que está proibido, acho que o jornal faça essa opção também não acho que está proibido. O que primeiro, eu também me incomodo com o maniqueísmo, então, quando eu vejo muito estatelado, assim, eu desconfio, né? Eu não acho que as coisas são tão, né, brancas ou pretas assim. Por outro lado, tem uma variação ou tem uma contradição aqui que me incomoda. Essa sim me incomoda bastante. Assim como a gente cobre com mais intensidade o que acontece nos Estados Unidos do que aquilo que acontece aqui no Brasil, tem outra coisa que a gente faz também, que se vocês quiserem voltar às páginas dos jornais, inclusive esse que eu estou mencionando, primeiro, quando o Bolsonaro estava concorrendo, e depois, quando ele foi presidente, depois, quando ele voltou a concorrer, tá? Havia uma resistência muito grande a ser tão assertivo em relação aos problemas da candidatura do Bolsonaro, das pautas que ele representava, dos discursos que ele sustentava, certo? Os jornais não tinham coragem de dizer sobre o Bolsonaro o que eles têm esta enorme tranquilidade em dizer sobre o Trump. Eu lembro de ter escrito no passado, ou dito, sei lá, que era impressionante como um jornal desses grandes tinha essa tranquilidade para chamar, por exemplo, o Orbán na Hungria, sabe, ou em qualquer outro lugar do mundo e tal, de extrema direita, ou chamar os partidos de extrema direita da Suécia, da Noruega, de extrema direita, mas não tinham a coragem de chamar o Bolsonaro e o seu movimento de extrema direita ou de radical, então esses dois pesos e duas medidas me pareciam muito estranhos, porque isso dá uma indicação de que o veículo de comunicação, o jornal, está fazendo conta, né, de que eu talvez sofra consequências se eu chamar o Bolsonaro de extrema-direita, ou de radical, ou de o mal incorporado, e aí ele vira presidente, aí eu vou ter que sofrer as consequências. Mas eu não preciso tomar esse mesmo cuidado quando eu for falar sobre o Orbán, ou sobre o Trump, ou sobre quem for, porque aí assim, não tem nenhuma consequência que eu terei que pagar um dia. Eu posso, entre aspas, posar de bom menino, certo? E eu acho que isso não é a função do veículo de imprensa, nem mesmo do intelectual, nem mesmo do acadêmico e tal. Você, né, você quer apoiar uma agenda, você quer apoiar uma política e tal, tem que fazer isso no momento em que a coragem é requerida. Inclusive porque, por exemplo, com relação à Folha de São Paulo, eu estou mencionando a Folha muitas vezes, mas vocês veem, é o único jornal que eu continuo lendo.
e é um jornal que muitas vezes me permite escrever lá. Então, assim, eu não tenho... Mas também aqui, não é porque eles, de vez em quando, publicam um artigo meu, e eu acho que eles são certos merecedores de elogio por, às vezes, publicar coisas com as quais eles mesmos não concordam, ou coisas que são críticas ao próprio jornal, mas não é por isso que eu também deixarei de dizer o que eu penso, não só sobre o que o jornal faz, mas sobre como é que se dá o debate, certo? Então, eu também estou agindo, digamos, honestamente em relação a meus, sei lá, meus princípios ou meus valores, etc. Então, mesmo eu também já disse sobre isso que a Folha é muito elogiada, né? Inclusive por quem escreve lá, pelo fato de um dia ter reconhecido que a Folha errou na época da ditadura aqui no Brasil. E eu, quando Bolsonaro foi eleito, por exemplo, eu dizia, bom, tem que falar agora, porque não adianta você dizer que você reconheceu o mal da ditadura 20 anos depois, certo? É melhor reconhecer o mal enquanto, né, o mal está presente. Então, não adiantava esperar 20 anos para descobrir, erramos na época do Bolsonaro, etc. Né? Então, esse duplo padrão me incomoda bastante. Por outro lado, também tem um duplo padrão na outra ponta, que é assim, ao mesmo tempo em que a gente, aqui no Brasil, os meios de imprensa, né, tinham dificuldade, além daqueles que sempre defenderam Bolsonaro, que também tem a liberdade de fazer isso. Mas quem, não, em princípio, não defendia, ou era progressista, ou que se revela progressista quando se trata da eleição do Trump, certo? Esses daí não só hesitavam em criticar mais fortemente o Bolsonaro, por exemplo, mas também não deixavam que o outro lado se transformasse no bem personificado. Quer dizer, nós também temos a tendência a achar que o Partido Democrata, os liberais, os democratas americanos, são quase que infalíveis, né, porque estavam enfrentando o mal absoluto, que era o Trump, mas aqui, por exemplo, o Lula nunca foi representado como o bem absoluto e nem se permitiu que ele aparecesse como bem absoluto. E eu não estou dizendo que ele deveria ser assim representado, eu estou falando apenas do duplo peso e da dupla medida, porque você, ao fazer esse exercício, você fazia com que as escolhas entre, por exemplo, um Lula e um Bolsonaro ficassem muito mais próximas do que você representa a disputa entre os democratas e o Trump em polos opostos, bem e o mal, maniqueístas, etc. Ou seja, quem aqui está condenando o Trump nunca condenou tão fortemente o Bolsonaro. Não todo mundo, tem muitos colunistas que fizeram isso mais explicitamente, mas eu estou falando do tom geral, né, do veículo, e nunca permitiram também que o PT, ou Lula, ou quem concorreu contra ele, fosse representado como, sabe, mais ilibado, né, mais sem defeitos ou sem manchas e assim por diante. Isso é a primeira coisa. Depois, e aí teve, né, gente dizendo que os Estados Unidos não eram um país sério, porque, vejam só, ainda demora dias para né, computar os votos, etc. Mas, na verdade, se a Kamala Harris tivesse ganhado, eu imagino que as pessoas teriam representado os Estados Unidos como um país sério. Ele só não é visto como país sério porque o Trump ganhou, certo? E aí você usa os outros elementos para dizer que é um sistema ainda menos desenvolvido que o nosso,
alguns talvez tenham dito que, lembrado, né, que ainda é uma eleição indireta, que o povo não vota diretamente no presidente, quem vota é um colégio eleitoral, e que, portanto, na verdade, a democracia americana é mais uma oligarquia do que uma democracia. Mas alguém disse, por exemplo, que era um problema para a democracia global, certo? A vitória do Trump, como se hoje, sim, ou em épocas em que o Trump não era presidente, os Estados Unidos de fato defendessem a democracia global, certo? Porque nisso há um grande engano, que eu não sei se a gente percebe isto, nós somos levados por uma agenda, na verdade, que é americana, que é ocidental de modo geral, mas liderada pelos Estados Unidos, que nos diz assim, olha, a pior coisa que um país pode ser é algo que a gente classifique como não sendo democrático, certo? Então, por exemplo, se eu disser para vocês que a Venezuela não é uma democracia, vocês devem demonizar a Venezuela. Se eu disser para vocês que a Rússia não é uma democracia, vocês devem demonizar a Rússia. Se eu disser para vocês que o Irã não é uma democracia, vocês devem demonizar o Irã. Mas, se eu não disser para vocês nada sobre outros regimes que não têm nada de democrático, mas que são meus amigos, então vocês não precisam demonizar esse pessoal, tá? Porque eles são chamados de moderados, tá? Então, na verdade, esse debate sobre a democracia, do jeito que ele está posto, é mais uma estratégia para nos fazer tomar um lado, tá? Olha, eu disse para você que fulano não é democrático, então, por favor, odeie o fulano. Eu disse para você que o Beltrano é democrático, então esse você pode ficar. Por exemplo, eu disse para você que a Ucrânia é uma democracia, certo? Assim, você não vai checar, mas os Estados Unidos disseram, então a gente caminha esse mesmo caminho. Mas isso não é o que significa democracia global, isso é o discurso deles sobre democracia, que é um discurso, na verdade, fundamentalmente hipócrita, porque, assim, se eles puderem instalar uma ditadura em algum lugar em que lhes interessa a ditadura, eles vão instalar, e eles fazem isso quando querem e quando podem, né? O que é um conceito de democracia global? O conceito de democracia global não é que cada país deve seguir exatamente o modelo americano ou ocidental, ou que cada país do mundo deve seguir o modelo que lhe é ditado pelos Estados Unidos. Uma democracia global é que cada sociedade diga o que quer para si mesma, certo? E que todas as sociedades, sendo diferentes entre elas, inclusive tendo regimes jurídicos e políticos diferentes, organizações políticas diferentes, que nas relações internacionais haja democracia, certo? E não um domínio do mais poderoso, da superpotência, sobre todos os demais. E, nesse sentido, nunca os Estados Unidos foram fomentadores dessa democracia global, certo? O Trump não vai fazer mais, mas também não vai fazer menos do que o Biden, ou do que o Obama, ou do que o Clinton, ou do que quem quer que a gente pense no que diz respeito a esta democratização das relações entre os vários estados, das relações entre as várias culturas, das relações entre os vários povos, certo? A ideia de que você está vendendo democracia para democratizar as outras sociedades, porque aí todo mundo será feliz, etc., na verdade, uma falsidade, né? Vejam aí todos os lugares para onde os americanos um dia nos disseram que estavam exportando democracia, inclusive invadiram, destruíram, ocuparam, certo? Tudo em nome da promoção da democracia, e é só vocês olharem os resultados. Então, essa inocência
dos nossos analistas, dos nossos meios de imprensa, né? Sobre o que significa a democracia e o que é o papel dos Estados. Essa compra, a crítica desse discurso americano, sabe, é realmente muito decepcionante pela sua superficialidade, né? Mas está aí, né? E agora, claro, por que vocês vão ver que há um aspecto especial aqui na minha, sei lá, se é uma revolta ou minha decepção, se vocês quiserem, como vocês quiserem pensar isso. Em todo o jornal não há uma palavra sobre o que significa ou o que significaria a vitória do Trump para o que acontece na Palestina. Porque, na verdade, já faz um tempo que não há quase nenhuma palavra sobre o que acontece na Palestina. Então, essa ideia de que você sustenta agendas, né, de democratização, de liberalização, de progresso, de reconhecimento de direitos, ela fica, digamos, fica pouco crível, né? Quando você fala de liberdade, de direitos e de pautas, certo? Muito importantes, muito relevantes, por exemplo, o clima. Hoje, pelo menos, dos artigos da Folha de São Paulo hoje falavam sobre o clima, mas você não lembra de dizer, olha, temos um genocídio em curso, quem está apoiando esse genocídio de modo incondicional é o país, Estados Unidos. O que será que significa a vitória do novo presidente para esse genocídio, certo? Ninguém achou que era importante discutir o assunto. E só para vocês terem uma outra ideia do paralelo, né? Nesse universo aí das pautas, né, de liberdade, de democracia, e dessa contradição que eu enxergo, é que acho que foi ontem mesmo, né, dia 6, a capa da Folha de São Paulo trazia uma matéria que nos informava que no Irã uma mulher resolveu se insurgir ou protestar contra o código de vestimenta vigente no Irã e resolveu sair seminua na rua ou algum lugar assim e foi presa. E talvez, dizem na própria primeira página, talvez tivesse sofrido violência policial, certo? Aí você diz, bom, quem coloca isto na página porque está preocupado, na primeira página, porque está preocupado com o tema da democracia, dos direitos das mulheres, da liberdade, certo? Com muito mais razão, né? Com muito mais razão, colocaria todos os dias na sua primeira página a sua revolta com o número de crianças mortas, com as mulheres mortas, com as mulheres que estão dando à luz sem anestesia, com as mulheres que estão morrendo enquanto estão internadas no hospital. Como pode você silenciar ao longo dos dias, dos meses e de quase um ano sobre essas violações de direitos fundamentais, sobre esses crimes, e aí um dia acordar para a gravidade do fato de que no Irã uma mulher resolveu protestar, tirou a roupa e foi presa, certo? Se algo assim acontecesse em qualquer outro lugar do mundo, alguém resolveu tirar a roupa para protestar sobre qualquer outra coisa, será que teria o mesmo destaque ou será que essa notícia é posta ali porque, na verdade, nós estamos participando de um movimento naturalizado que diz que é preciso demonizar o Irã. Então, qualquer nota negativa sobre o Irã, uma mulher foi presa porque, certo, protestou, isso nos confirma, né, na nossa psique
nos confirma a narrativa de que, nossa, o Irã é terrível, vejam só como as mulheres sofrem lá, mas, sabe, cadê a preocupação com as mulheres, por exemplo, na Palestina? Sabe, você quer publicar essa notícia, acha ela importante? Ok, fique à vontade, mas por questões de coerência, certo? Você teria que estar cobrindo o genocídio, né? Então, todo esse movimento realmente não me convence, tá? Isso sobre a reação aqui no Brasil. Depois, o que significa essa vitória do Trump? Óbvio que está se aprofundando uma grande divisão nos Estados Unidos. Essa eleição, portanto, não representa apenas, digamos, o que disse uma maioria, mas ela parece representar um abismo que vai se abrindo entre duas grandes metades dessa população. Uma delas, obviamente, é mais numerosa, mas parece que não é apenas uma escolha normal, é um abismo que parece aprofundar e que leva muita gente a dizer que os Estados Unidos vão se aproximando de uma crise mais profunda. Alguns falam, inclusive, de uma guerra civil, mas de alguma explosão interna, né? E certamente, dizem outros, de uma crise econômica profunda, tá? Então, diante desse quadro que muita gente para o qual muita gente está apontando, há coisas a se preocupar e a esperar, porque o Trump não assume amanhã nem depois de amanhã, ele assume em janeiro. Temos tempo até janeiro, tá? Então, o que será que acontecerá com esta falha, né? Que está se fazendo na sociedade americana e na política americana. Há uma leitura que eu achei interessante, alguém que resume o quadro mais ou menos desse modo. Ele está dizendo que os Estados Unidos, é um analista libanês, está dizendo que esse quadro nos mostra é que a democracia americana, a política americana, as eleições americanas estão fazendo uma transição daquilo que era a sua democracia tradicional, em que era uma questão de discussão de partidos, de projetos, diferenças de agendas entre os partidos, e está se caminhando com o Trump e o fenômeno, né, para uma política mais centrada na personalidade, quer dizer, uma política mais personalista. E isso tem consequências muito relevantes, porque, claro, quando você se volta para uma política personalista, a pergunta virá nas próximas eleições se as pessoas que votaram por Trump eram mais republicanas ou se elas eram mais trumpistas, certo? E se nas próximas eleições o voto irá novamente para o Trump, e se depois das próximas eleições alguém poderá imaginar que alguém virá substituir o Trump, por exemplo, como candidato republicano. Então, e nós percebemos, digamos, filigranas, né, desse movimento, porque, primeiro, quando o Trump se candidatou pela primeira vez e acabou ganhando, ele era alguém, parecia estrangeiro ao Partido Republicano. Muita gente no Partido Republicano se insurgiu contra a candidatura do Trump, tentou impedir, tentou... O que aconteceu depois é que, hoje, o Partido Republicano é do Trump, né? Essencialmente. Então, ele passou de um estrangeiro a alguém que virou o nome, que era o único nome que podia se candidatar pelo Partido Republicano com chances de ganhar. Então, tem aí uma virada que eu acho que é muito importante, porque nos anuncia, talvez, mudanças futuras, né? Que a gente
E justamente porque essa mudança se anuncia desse modo, quer dizer, você não tem um processo tradicional, digamos, democratas e republicanos, você tem mais um movimento que é democratas e trumpismo, certo? O que será que isso significa para o futuro imediato? Eu também lembro de um outro comentarista libanês, um analista libanês, que acertou muitas das suas previsões, né? E ele foi, pelo menos, a primeira pessoa que eu ouvi afirmar categoricamente, né, que, primeiro, ele dizia, vão tentar impedir o Trump de ser eleito, né, pelas vias, digamos, judiciais, né? Então, ele dava essa explicação profunda para os vários processos que estavam perseguindo, né, o Trump nos tribunais americanos, penais e outros, certo? Então, ele dizia, estão tentando de tudo para ele não ganhar, do modo, digamos, regulamentar, né? Estão levantando todos os esqueletos que ele podia ter no seu armário. E aí ele dizia, isso é claro faz tempo, né? E ele dizia, e se não conseguirem barrar a sua candidatura assim, eles vão tentar matá-lo. Quem eles? Ele está dizendo o Estado profundo, do qual nós já vamos falar. E aí, de repente, teve uma primeira tentativa, né, muito visível, e visível, eu digo, não só porque, né, apareceu sangue na orelha do Trump, mas porque efetivamente alguém morreu, né, atingido pelas balas. E depois se falou menos, mas parece que houve realmente uma segunda tentativa e muita gente viu isso com... Muito bem, agora, desculpe, houve aqui uma pequena interrupção, né, do, uh, do vídeo, tá? Então, se houver um branco aqui, eu vou editar depois. Eu estava dizendo que havia essa divisão profunda e que nós estávamos vendo talvez uma transição para uma política mais personalística, né? E diante disso, como eu dizia para vocês, esse analista libanês dizia: será que eles não vão deixar ele concorrer? Vão tentar matá-lo? As tentativas não foram bem sucedidas e ele acabou ganhando. Então, nisso, esse analista, digamos, falhou porque ele não acertou o palpite sobre o sucesso, né, do possível assassinato. Agora, esse mesmo analista coloca em dúvida, ele diz, olha, tem muito até janeiro, será que vão deixar o Trump assumir, certo? Porque uma coisa é ganhar as eleições, a outra coisa é assumir de fato a presidência e poder governar. Então, essas leituras, não é só uma pessoa que faz isso, eu estou apenas comentando com vocês essa leitura. Eu, sei, primeiro, não tenho esse perfil de fazer previsões e tal, mas eu acho que há essa pergunta no sentido de que a divisão é muito radical. Já tivemos eventos, né, de violência, o 6 de janeiro. Então, assim, temos que perguntar se tudo vai correr. Normalmente, essa pergunta cabe, e entre as perguntas pode estar, sim, essa, se haverá alguém que vai tentar não permitir que o Trump vença as eleições, certo? Perdão, que ele vença, ele já venceu, mas que ele assuma a presidência. Eu, sim, certamente não posso prever,
mas estou compartilhando com vocês um receio, né, que algumas pessoas têm, ou pelo menos uma previsão que algumas pessoas fazem. E aqui nós entramos no seguinte: o que significa a eleição do Trump tem a ver com isto, tá? Que é a existência do que a gente chama de Estado profundo nos Estados Unidos, em outros lugares também, mas eu certamente acho que existe isso nos Estados Unidos. Ou seja, existem lugares de poder que realmente, sei lá, seguram, têm nas mãos os instrumentos que, de fato, direcionam a política americana e que são mais poderosos, por exemplo, do que o presidente ou do que o Congresso pensado individualmente, a Suprema Corte. Ou seja, tem gente que é muito difícil definir, né, isso, mas é um pouco a ideia de que o verdadeiro poder, aquilo que realmente, sabe, coloca os Estados Unidos dentro do tabuleiro de poder do mundo, como eles se enxergam, o que vai determinar a sua política, etc., que isso sempre esteve na mão de um poder que não é esse o poder oficial, que tenha, claro, suas margens, né, de ação, mas que provavelmente não conseguem se opor a esse poder. Então, por exemplo, um presidente como Biden pode querer desenhar determinadas políticas, pode querer caminhar determinadas coisas, mas haverá limites para o seu poder, porque há uma máquina, né, que é muito mais poderosa, é muito mais eterna, né, muito mais contínua do que o presidente que virá governar por 4 anos e depois vai tentar a reeleição e assim por diante. Então, a grande diferença para mim nesta eleição da candidatura da Harris para a candidatura do Trump era esta: a Harris seria uma continuidade, seria uma presidente frágil, uma presidente menos independente, menos autônoma, que o Estado profundo direcionaria de modo muito mais fácil, de modo muito mais certo, no sentido de certeza, né? Quer dizer, não haveria dúvidas. As características pessoais do Trump, entre elas várias características que eu mesmo reconheço como negativas, não pensem em nenhum momento desse vídeo que eu sou um defensor do Trump. Eu, inclusive, lembrei ontem que, quando ele foi presidente pela primeira vez, eu escrevi um artigo que está publicado, mas depois eu posso republicar para que todo mundo tenha a certeza do meu bom juízo, digamos, em que eu disse que a grande diferença que o Trump trazia para a política americana era que ele representava um momento histórico em que o vício sentia que não precisava mais fazer as suas homenagens à virtude. Então, eu partia daquela frase que diz que a hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude, e eu dizia que havia algo de muito novo ali, e como eu digo isso sobre o Bolsonaro também, foi o momento em que o vício resolveu que podia sair para a rua nu, sem precisar prestar nenhuma homenagem à virtude. Então, quem diz isso não é alguém que admira necessariamente a figura, mas ele tem características que nos levam um pouco a perguntar o quanto o Estado profundo conseguiria controlar o Trump, o quanto o Trump seria um cavalo solto, um cavalo selvagem e solto, que vai tentar fazer as coisas segundo a sua própria vontade, né? E obedecer menos a esses grandes movimentos da máquina. Então, é claro que
se houver esse desencontro, como eu imagino que há, então, sim, nós precisamos pensar qual vai ser a consequência de um desencontro grave entre o que o Estado profundo quer e o que o Trump vai querer, né? Então, é preciso se perguntar se a gente, sabe, se vai haver um encontro entre essas vontades, entre essas leituras do mundo. Eu, como eu disse para vocês em outros momentos, assim, eu não sentia que eu precisava escolher entre Trump e Kamala Harris. Só não complementei que, se eu votasse nos Estados Unidos, eu teria votado pela Jill Stein, mas não sou americano, não voto nos Estados Unidos, então, para mim, a questão nunca se colocou. Eu penso no que deve ser a consequência da eleição de um ou de outro para o resto do mundo, certo? Porque eu tenho uma preocupação relativamente menor com as agendas próprias dos americanos, né? Porque isso é um problema para os americanos resolverem, assim como eu acho que problemas dos iranianos são para os iranianos resolverem, os russos e assim por diante. O que me interessa numa eleição nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar, é o que aquela eleição significa para as relações entre os demais povos, ou seja, naquilo que pode tocar a todos nós, né? E aqui eu acho, né, que na medida em que o Trump realmente tem algo, né, desse vício, né, que se revela para o mundo meio desavergonhado, ainda que se possa perceber nos discursos mais recentes do Trump que ele baixou um pouco o tom, ele ficou um pouco mais consciente, talvez, do papel que ocupa, né, do que quando foi presidente pela primeira vez. Mas, ainda assim, ele parece ser, né, o que os americanos chamam de um canhão solto, né? Na medida em que ele é isso, e na medida em que talvez haja um desencontro entre ele e o Estado profundo, o comportamento dos Estados Unidos pode ficar mais errático, porque uma das vantagens do Estado profundo é a estabilidade, né? Sempre se mantém o curso. E, ao virar mais errático, esse comportamento acelerará a decadência do poder americano. Então, eu pessoalmente acho que o Trump, presidente, vai acelerar o ritmo em que os Estados Unidos deixam de ser a única superpotência do mundo, né? E dentro desse jogo, o que será que ele vai querer para os Estados Unidos e tal? Tem uma grande pergunta: será que ele virá como um presidente de paz ou como um presidente de guerra? O discurso dele é sempre meio incerto, né? Como sempre, mas pelo comportamento dele na primeira presidência, ele pareceu ser mais resistente à ideia de grandes conflitos, de grandes guerras, a começar grandes guerras. Vamos ver se ele virá com o mesmo espírito, mas ele tem um modo de calcular as coisas, pelo que ele diz, e também um pouco pelo comportamento dele, que ele parece, digamos, sempre pensar como um comerciante, né? Que está fazendo contas. Eu sou filho de comerciantes e não é uma ofensa, portanto, dizer que alguém pensa como um comerciante, mas é possível perguntar, sim, se um presidente, especialmente o presidente da maior potência do mundo, deve pensar exclusivamente como comerciante, ou seja, como alguém que pensa ganhos e perdas, e talvez até no modo mais imediato. Então, o Trump, ele faz umas contas que parecem mais
ligeiras, mais rápidas, mais superficiais, sobre ganhos e perdas, parece ter um foco muito mais nas questões econômicas, ainda que também de modo ligeiro, e, portanto, sei lá, talvez ele tenha uma fixação maior com a China e com a China enquanto um adversário no campo da economia, e talvez ele pense, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia, que é preciso parar já com isso, que isso está custando muito aos americanos, o envio de armas, a ajuda. Ele sempre falou com resistência em relação à OTAN. Então, muita gente trouxe nas manchetes a ideia de que o Zelensky é certamente o maior perdedor dessa eleição nos Estados Unidos, é a pessoa que ficou mais descontente com essa eleição, e que talvez a vitória do Trump venha a significar um fim ou digamos, baixa no ritmo da guerra na Ucrânia por provavelmente ou querer acelerar um acordo, impor o acordo ao Zelensky, ou então diminuir o ritmo da ajuda americana, que vai resultar na derrota já anunciada, né, da Ucrânia. Agora, com relação à Palestina, também podemos fazer a mesma pergunta, e aqui eu vou chegando no nosso ponto central. Mas aqui tem uma pergunta, e aqui eu tenho encontrado pelo menos duas grandes teorias, tá? E eu realmente não consigo ter certeza sobre qual é a verdadeira. Eu precisaria estar ali nos corredores, sabe, do Estado profundo americano para poder adivinhar isto. Mas há muito desencontro sobre o que querem os Estados Unidos de fato da guerra de Israel, ou na guerra de Israel contra a Palestina, contra o Líbano, e já na volta, né, da guerra em relação ao Irã. Então, o que será que o Estado profundo dos Estados Unidos quer? E aqui eu digo realmente para ir para uma camada mais profunda, porque talvez não baste dizer o que queria o Biden até agora, ou o que quer o Biden, sabe, o que ia querer a Harris. Eu acho que a posição do Biden e da Harris é uma posição que refletia justamente a posição desse Estado profundo americano, com todos os seus lobbies, com todos os seus mecanismos de poder, que estavam resultando em algo que é razoavelmente claro, que era o apoio incondicional a Israel. Então, o resultado do que acontecia nos Estados Unidos, não havia dúvida, tá? Não há dúvida até agora. O resultado era que, quisesse o que quisesse o Biden, certo? Quisesse o que quisesse a Kamala e tal, há um conjunto de forças nos Estados Unidos que garantiu que o apoio a Israel seria incondicional, tá? Agora, claro, isso não quer dizer que, sei lá, que os Estados Unidos estão necessariamente à mercê de Israel. Eles podem estar querendo fazer isso porque isso faz parte da sua estratégia. E a pergunta era justamente qual é a estratégia. As duas teorias básicas assim são as seguintes. Uma é uma teoria que eu já apresentei num vídeo anterior, e eu até tinha a tendência a acreditar nela, ainda tenho, mas não tenho certeza absoluta, por isso eu não cravo, que era a tese que eu chamei da tese do Barzini, né? Que é um personagem do Poderoso Chefão, e eu tirei esse nome do que me veio à mente quando eu vi alguém fazer esta leitura, que dizia, olha, desde o começo, quem dirigia esta guerra na Palestina e depois no Líbano
são os Estados Unidos. Então, que Israel é um instrumento dentro do projeto americano, podendo dizer que os dois projetos se encontram, conversam, certo? Mas aqui, digamos, quando a gente fizer essa pergunta, é o Netanyahu que está tomando as grandes decisões e puxando os Estados Unidos com ele, apesar das resistências americanas? A resposta nessa teoria seria não. A resposta seria: Netanyahu está fazendo aquilo que os Estados Unidos querem que seja feito, certo? O que seria esse projeto? O projeto seria, como eu já apresentei, como eu falei, seria basicamente o seguinte: depois do 7 de outubro, e mesmo antes, mas é que o 7 de outubro deu a desculpa necessária para que o projeto entrasse em realização, os Estados Unidos e, junto com eles, Israel, perceberam que não haveria futuro para Israel num quadro, num cenário de tanta insegurança, um cenário em que o Hamas bloqueado, cercado, preso em Gaza, conseguia fazer uma operação como aquela do dia 7, causando tanto dano, né, à imagem de Israel, à imagem do seu exército invencível, etc., e que o Hezbollah poderia fazer muito mais, e que o Iêmen poderia fazer, e que o Irã, o Iraque, a Síria, ou seja, que a situação de Israel estava ficando tão perigosa que era preciso partir para uma espécie de tudo ou nada, em que ou os americanos, junto com os israelenses, destruíam todas as manifestações de resistência, dessem uma boa lição em todo mundo, e para isso era preciso incluir o Irã, né? Ou então Israel caminhava para a insustentabilidade do projeto, porque essas resistências estavam todas crescendo em poder ao longo dos últimos anos. Tá? Então, a gente poderia dizer que até hoje esse projeto está em andamento e que ele, portanto, não pode parar, ou não poderia parar, antes da derrota final, não só do Hamas, mas antes da derrota final do Hezbollah, do Iêmen, do Iraque e do Irã. Tá? Então, que o caminho natural desta guerra é o de seguir à frente até que ela se transforme realmente numa guerra total de existência, digamos, de vida ou morte, em que ou se destrói todo o eixo da resistência ou Israel deixa de ser um projeto viável na região. Tá? Essa é a primeira opção, a de que é um grande projeto americano, uma grande visão americana. Tem uma outra teoria que diz que não, que realmente os Estados Unidos não economizaram em nada até agora no apoio a Israel, estão se comportando como quem de fato está totalmente comprometido, né, com o que eles chamam de defesa de Israel, mas é o apoio a Israel em todas as circunstâncias possíveis, inclusive nesta situação em que, de fato, há um genocídio em curso em Gaza, há um outro se iniciando no Líbano, há uma perda de reputação, uma perda reputacional diante do mundo inteiro para Israel, para os Estados Unidos, para o Ocidente como um todo. Depois dessa guerra, acabe ela como acabar, haverá uma crise do direito internacional, das instituições, de todo o discurso ocidental sobre direitos humanos, sobre direito humanitário. Eu digo que haverá essa crise se a gente ainda tiver um pouquinho de consciência, mas como eu estava falando no começo, é possível que a gente passe por isso como se não tivesse acontecido e a gente continua a se preocupar com a condição das mulheres no mundo muçulmano e tal, mas a esquecer totalmente um genocídio
talvez sem precedentes, no sentido de que é tão cru, é tão cruel, transmitido pela televisão, transmitido pelas redes, mas em que a maior parte dessa inteligência, dessa intelectualidade, dessa academia, decide não ver, tá? Decide realmente não enxergar, não comentar, sabe? O melhor é ficar quietinho aqui no meu canto, né? Então deixa eu criticar o Trump, porque, sei lá, ele tem uma pauta anti-aborto, certo? Anti-gênero, mas deixa eu ficar quietinho sobre o fato de que Kamala Harris e Biden não fizeram um gesto para interromper o genocídio em curso. O outro projeto é que, apesar desse apoio incondicional, que haveria limites para o que Israel pode fazer e que um presidente diferente poderá colocar esses limites em lugares diferentes, ou o Estado profundo poderá colocar esses limites em lugares diferentes. Não há segredo de que Netanyahu torcia para o Trump e tinha certeza de que o Trump ia ganhar. Estava, então, muitas vezes dando a impressão de que ele prolongava a guerra na espera, né, do momento em que o Trump ganharia e depois em que o Trump vai assumir. Prometeu coisas para o Biden e falhou, prometeu coisas para o Trump e falhou, entre elas a questão do ataque ao Irã, mas certamente ele estava contando com a vitória do Trump e esperava por essa vitória, considerando que o Trump vai dar mais liberdade de ação para ele, Netanyahu, certo? Aqui, se a gente considerar que o Netanyahu é que está arrastando os Estados Unidos junto com ele, a pergunta seria, bom, então qual é o limite, né, que os Estados Unidos colocariam? Hoje, esse limite está prestes a ser descoberto. Vai? Por quê? Porque nós estamos todos à espera da resposta iraniana contra Israel. O Irã prometeu que vai fazer esse ataque de retaliação e que esse ataque será forte. Tá? Se esse ataque vier, e se ele vier forte, como prometem os iranianos, aí nós teremos que esperar pelo próximo passo, que será qual é a resposta que Israel dará a isto, certo? E aí nós saberemos se há limites postos pelos Estados Unidos ou se não, se tudo isso faz parte do projeto americano. Se a gente caminhar rapidamente para um confronto aberto com o Irã, isso quer dizer que os Estados Unidos não estão pondo limites, e não só que eles não temem a guerra regional, geral, que envolva o Irã e que depois talvez possa envolver a Rússia e outros, mas de que chegou o momento realmente de cortar as asas de todo mundo. Vamos tentar fazer isso agora. Tá? Então, nós teremos uma pista quando acontecer o ataque iraniano e quando a gente souber o que Netanyahu e Israel vão fazer. Surge aqui também uma outra questão. Vocês viram que o Netanyahu, no mesmo dia em que se deram as eleições nos Estados Unidos, ele resolveu justamente tirar do seu governo aquele ministro que era visto como o homem dos Estados Unidos no governo de Netanyahu. Ou, melhor, o homem de Biden, né, no governo de Netanyahu, que era o Gallant, que era o ministro da guerra. Ele tirou e sinalizou muito fortemente que ele vai para uma guinada mais total à direita, digamos, ou à radicalização, ou a dos extremistas, né, colonos, ultra-religiosos, tal, todo mundo que é mais, digamos, radical na sua de grande Israel, de expulsão dos palestinos e assim por diante. Então, ele sinalizou muito forte nesse sentido, e depois isso também aconteceu ao mesmo tempo em que
se revelou um escândalo sobre espiões que ele tinha colocado nas Forças Armadas, ele e o Netanyahu, e que eram responsáveis depois por vazar informações que melhoravam a imagem do Netanyahu, mas prejudicavam a imagem das Forças Armadas e assim por diante. Então, também está claro que há em curso um agravamento da crise interna israelense. E aí há quem pergunte, entre as pessoas que eu escuto de vez em quando, será que o Netanyahu realmente está decidido a colocar fogo, sabe, no circo inteiro, digamos, né? Passando por o que o pessoal chama de a doutrina Sansão, né? Que seria ligada ao programa nuclear israelense e tal, mas que é a doutrina de que quando Israel sentisse que estava a ponto de destruição, destruiria todo o entorno junto, ou seja, como Sansão, que teria derrubado o templo sobre si mesmo e sobre os seus adversários. Mas aqui a teoria seria aplicada levando adiante uma guerra total contra o Irã, forçando os Estados Unidos a entrarem com ele e garantindo com isto que, enquanto durasse a guerra, ele estaria, né, a salvo e no poder, né, sem ser julgado, sem ser afastado do governo, e, se der certo o projeto, ele seria o novo Ben-Gurion, porque ele teria, então, derrotado toda a resistência e teria encaminhado a criação do grande Israel, e seria o novo fundador, digamos, do novo Israel, e seria intocável, viraria um herói nacional e etc. Então, há quem diga que essa é a fantasia e o projeto mesmo, mais do que fantasia, do Netanyahu. A pergunta é se esse projeto dele, pessoal, é só pessoal ou é também de Israel, no sentido não só do governo dele, mas do projeto do próprio Estado, da máquina israelense também, e se esse é o projeto do Estado Profundo americano. Se houver uma contradição entre o projeto dele e o projeto americano, ou mesmo um projeto do Estado Profundo israelense, daí, né, da máquina israelense, a pergunta é quando é que vai chegar o momento em que ou os americanos ou os israelenses vão dizer Netanyahu foi longe demais e ele está colocando a própria sobrevida do Estado de Israel em risco ao provocar ao tentar buscar essa guerra com o Irã, essa guerra generalizada e tal, e que talvez chegue o momento de derrubar o Netanyahu, de algum modo fazer com que o governo dele cesse, né? Também isso está no horizonte, certo? Será que o Netanyahu vai se impor ao restante da sociedade israelense, onde eu acho que ele tem maioria? Quer dizer, esse projeto não é só dele, ele é um projeto da maioria dos israelenses, mas será que ele vai se impor, por exemplo, contra as forças que resistem? Será que ele vai arrastar os Estados Unidos junto com ele? Ou será que ele ainda é uma peça do projeto americano e vai continuar a cumprir isso? Será que o Trump virá com alguma ideia nova, né, para a Palestina? E aí, em se tratando do Trump, a gente nunca sabe exatamente com o que ele virá. Ele não tem nenhuma especial simpatia pelos palestinos, não é que ele vai virar a casaca e tal, mas a pergunta será como é que ele vai enxergar os interesses americanos diante do comportamento de Israel e do futuro da região. Então, temos aí um quadro aberto, mas muito interessante a observar. Coisas muito importantes podem acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham apreciado. Lembrar que, se gostarem de seguir o canal, seguir o canal no WhatsApp, se inscreverem na newsletter, tornarem membros,
serão todos bem-vindos e fazerem seus comentários, aos quais eu tento responder de vez em quando. Até o nosso próximo encontro, que será logo mais, não vai demorar para acontecer, e fiquem bem, até a próxima.